E hoje a gente vai criar aquele arranjo super legal para uma mesa, um arranjo composto, onde a gente vai colocar as frutas naturais e as plantas permanentes. Eu vou ensinar vocês a fazer uma composição de mesa incrível, com um efeito lindo de se olhar e também com muita energia boa, porque nós vamos usar limão siciliano. E limão siciliano traz energia positiva. A gente está aqui numa aula presencial com a Cláudia e com a Neide, então eu vou olhar para vocês e também vou olhar para cá, tá bom? E vou começar a montar aqui e vocês vão adorar. Os materiais vocês já viram aqui no começo, então vou deixar meio de lado e a gente vai começar a fazer a montagem da mesa. Bom, meninas, a primeira coisa que a gente escolhe são as flores e as cores. Como eu escolhi os limões para a gente fazer dentro dos vidros, olha que legal que fica. Eu vou trabalhar com essas duas cores. Por que eu escolhi essa orquídea amarela? Eu escolhi porque é exatamente a cor do limão. E por que eu escolhi essa orquídea que é um pouco mais alaranjada? Justamente para a gente quebrar esse amarelo e dar um tom de natural. Porque o que é legal? O legal é a gente trabalhar e ser o mais natural possível com a flor permanente. Então, uma das coisas que eu ensino é assim, você misturar as cores e você também arrumar o arame de forma com que as flores, ó, fiquem igual ao natural. Tá vendo? Essa natural não fica assim. Ela fica um pouco pendendo sempre na ponta, porque ela pesa, né? É o movimento natural da planta. O que é legal? Que a planta permanente, ela tem arame. Quando você tiver uma planta permanente que tem o arame, você consegue dar nela o efeito da natural. Se você for trabalhar com uma planta permanente que não tem arame, ela vai ficar ou toda caída ou toda espetada. E aí ela não vai ficar natural, né, Wagner? Olha que legal que tá. E olha que bonito fica na hora que a gente mistura os dois tons, né? E dá o mesmo tom do limão e ao mesmo tempo um tom mais forte. Parece aquela plantinha um pouquinho mais sequinha, mais madura, né? Eu adoro trabalhar. Esse limão é de verdade, ele é natural e essa planta é permanente. Então o legal é isso, ó, o limãozinho é o natural, fui no mercado, comprei, coloquei num vidro alto, porque eu quero dar um efeito legal no meio da nossa mesa, assim, bem alto, bem aberto. E eu vou fazer o seguinte, primeiro a gente vai montar os arranjos aqui, depois nós vamos lá para a mesa para montar a mesa, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é explicar para vocês o que é um arranjo composto. Um arranjo composto é um arranjo feito de vários arranjos. Então, como que a gente trabalha um arranjo composto? Um exemplo, a gente tem esta garrafinha, a gente vai ter esta mais baixinha com a plantinha, e a gente vai ter um aqui que a gente vai montar assim. Então, assim, o arranjo, esse é um arranjo, esse é dois arranjos, esse é um arranjo 3. Só que a formação dos 3 juntos é que dá um visual legal. Quando a gente vai fazer uma mesa, quando a gente vai montar uma mesa, o que é legal? A gente montar essa formação toda. Então, a gente vai imaginar os lugares mais altos, lugares mais baixos, lugares mais verdes, lugares mais amarelos, para dar o contraste das duas cores da flor, né? Porque tudo isso, na hora de você montar a mesa, é que vai dar aquele efeito de uau, olha que lindo, olha como ficou. Então, primeiro eu vou montar o que a gente chama de micro. Micro é o pequeno arranjo. Então, a gente vai montar este, vai montar este, vai montar este, vai montar o outro. Depois, a gente vai lá para a mesa e a gente vai fazer o grande arranjo composto, que é a mesa toda. Os pratos fazem parte do arranjo, o suplá faz parte do arranjo, os talheres, os copos, tudo que a gente for compor aquela mesa vira um grande arranjo, tá? Então, vamos lá. Primeiro arranjo que a gente vai montar é um arranjo muito legal. Por quê? Porque eu vou trabalhar com buquezinhos, eu não vou trabalhar com flores soltas. Porque as flores soltas, a gente montaria simplesmente espetando ela na argila. Os buquezinhos, a gente vai montar espetando o buquezinho na argila, tá? Olha o pezinho dele como é gordinho, né? É mais difícil da gente espetar. Então, eu vou explicar como é que a gente vai fazer isso. A primeira coisa, a gente vai pegar uma argila, vai deixar dentro do saquinho plástico, tá? Olha lá, Wagner, tá no saquinho plástico. Para quê? Para não grudar no vidro. Se ela não grudar no vidro, você pode depois tirar esse arranjo, quebrar essa argila e você pode usar as flores para outro arranjo, porque nossas flores são permanentes.
Então, além de sustentáveis, né, elas são para sempre, para você ter elas para sempre. Olha lá, eu coloquei aqui no meio. Como a gente está trabalhando com a transparência, eu fiz ele menor, olha lá. Por quê? Em volta eu tenho que trabalhar as casquinhas. Então, a gente vai trabalhar a casquinha para que não apareça esse plástico, para que não apareça essa argila nessa parte lateral, tá? Repara que eu estou usando uma casquinha da Kaide, que ela é muito pequenininha, ó. Ela é super mini, porque ela vai encaixar melhor. Se você usar aquela casca grande, ela não ia ficar direito, ia ficar parecendo o saquinho. Então, pode pôr musgo? Pode pôr pedrinha? Pode. Existem vários tipos de acabamento que ficam super legais. Eu optei pela casquinha. Uma das coisas que eu gosto é o cheiro de eucalipto, que é uma casca de eucalipto mesmo, sabe? E ela é tratada. Então, assim, quando a gente vai trabalhar com a flor permanente, ela dura para sempre. Se você usar um musgo molhado, fica muito bonito, mas você vai ter que trocar o musgo e a flor não. A flor vai estar lá por muito tempo, né? Então, eu procuro usar, assim, elementos que combinam. Um exemplo, se eu usar uma flor natural, eu posso usar um musgo molhado, porque depois eu vou ter que trocar a flor, vou ter que jogar fora o musgo, vou lavar o vaso, vou guardar. Agora, se eu estou usando uma coisa que dura para sempre, eu também quero usar um acabamento que dura para sempre, né? Não é obrigatório, mas é mais fácil depois a gente usar, da gente guardar, da gente usar mais tempo. Olha, e agora eu vou mostrar para vocês que depois que eu fiz toda a volta, eu jogo um pouquinho em cima, mas ainda não dou acabamento total, tá? Ó, ainda tá uns pedacinhos em aberto. Pronto. Agora o que eu quero fazer? Um arranjo bem arrojado, tipo assim, uns galhos assim, sabe? Os buquezinhos assim, meio espetados, meio cruzados, sabe? Uma coisa mais moderninha. Se eu for colocar tudo isso, gente, se eu abrir aqui e espetar, dá para colocar. Mas fica muito mais fácil com o auxílio, que aí vai o nosso truquezinho, ó, de um palitinho, eu adoro esses palitinhos de churrasco. Eu espeto ele aqui dentro do meu buquê, ó. E aí eu corto ele na alturinha, olha lá, Wagner, na alturinha que eu preciso. E aí, quando eu vou espetar, eu vou fazer de uma forma aleatória que eu acho bem bonito, tá? Eu vou espetar ele lateral assim, olha lá. Olha como é que ele fica. Né? Isso é uma técnica bem legal. Porque você não precisa espetar lá dentro, esse monte de galinho, ele cria resistência. E o uso do plástico também ajuda a criar essa resistência, né? Mas ele tem todos aqueles benefícios que eu contei antes. Olha lá, eu deixo um pouquinho aqui, ó, para eu poder espetar. Olha lá. E aí eu vou colocando ele. Como eu vou usar uma parte frontal, eu não vou encher ele nessa parte de trás. Eu vou usar ele de frente, tá? No nosso arranjo. Vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Então eu escolhi, ó, vou colocar esses 3. Coloquei um no meio, um à direita, um à esquerda, mas também usei alturas e formas diferentes, tá vendo? Esse tá mais viradinho para baixo, esse mais para lá, mas eles estão em forma de triângulo, tá? E agora eu vou colocar os verdinhos na base, que é essa folhinha que eu escolhi para eles. Essa já tem o cabinho, tá? Também estou colocando ele na diagonal e priorizando a frente, que é essa daqui, a nossa frente. É bem facinho, gente, ó, é só a gente espetar. Esse daqui eu até vou dobrar um pouquinho, para ele ficar um pouquinho mais baixo. Porque eu quero fechar essa parte da frente, ó. Você pode cortar, você pode dobrar. Se você dobra, qual que é a vantagem? Depois você pode abrir e usar de outra maneira, tá? Agora eu vou pegar a casquinha e vou dar aquela acabamento final para que não apareça a argila. E uma dica que eu dou, que eu não estou fazendo aqui, mas que pode ser feito, é depois que terminar tudo, passar uma cola branca. Você passa a cola branca assim por cima, só para um colar no outro, que fica transparente e a casquinha não sai do lugar. Não, é a cola branca. A mesma cola que você usa para papel. Cascolar, cascorém, você passa assim, ó. Assim, essa parte principalmente ficou aparente aqui assim, porque aí na hora que você movimenta, a casquinha não anda.
tá? E não se preocupa que ela fica transparente, ela nem aparece. Vai ficar tudo branco na hora, mas depois nem aparece. Ó, esse daqui nós vamos colocar numa parte do nosso arranjo, mas por enquanto eu vou deixar ele aqui reservado para depois vocês verem como que a gente vai montar. Vamos passar agora para o nosso galho maior, o mais alto deles, olha lá, o mais alto deles. Eu coloquei os limãozinhos de forma com que eles ficassem num zigue-zague perfeitinho, tá vendo? É só ir colocando. E de forma com que ele dê um espaço. Essa parte toda aqui, ela tá livre para eu colocar. Este arranjo, ele não necessita que eu coloque... agora eu vou trabalhar os verdes. Ele não necessita que eu faça muitas amarrações. Você pode fazer de duas maneiras. Você pode amarrar tudo e enfiar de uma vez, ou você pode ir pondo no vaso e amarrar depois. Hoje eu vou amarrar depois, para ensinar para vocês e por quê. Quando a gente tem um arranjo que tem pouco espaço, às vezes você faz um buquê todo e depois ele não entra. Não fica do jeito que você quer. Então, quando já tem alguma coisa dentro, como eu já tenho a casquinha, eu prefiro bastante trabalhar dentro do vaso primeiro. Então, vamos lá. A primeira folha que eu vou trabalhar é uma costelinha de Adão, que eu adoro. Olha, repara que eu não vou colocar aqui na frente para o cabo não ficar aparente. Eu vou colocar aqui atrás. E eu deixei ela bem baixinha mesmo, porque eu quero essa flor aqui bem na bordinha do vaso, tá vendo? A primeira folha que tem. Então, eu dobro essa pontinha dela, ó, e eu coloco bem aqui. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que atrás, olha, nem sempre ela vai até o final. Não faz mal onde ela ficar, porque depois eu vou fixar ela com aramezinho aqui. Se fosse de centro, aí o que eu faria? Eu colocaria os galhos, eu não brigaria para esconder, mas eu trabalharia uma forma de amarrar eles que ficasse bonita, tá? Eu vou também mostrar para vocês, na hora que eu estiver montando aqui, como que pode ficar. Olha, um exemplo, se essa parte ficou aqui, essa daqui fica assim, ó, não fica feio, tá? Então, assim, eu só me preocupo que não fique uma coisa bagunçada, sabe? Tipo um pra cá, né? A gente tem que fazer uma coisa que fique harmônica na hora de você olhar, tá? Porque os galhos, principalmente esses da Caidê, gente, eles já são acabados até o final, não tem aquele pedaço de arame. Se tiver, tem que cortar, tá bom? Porque alguns têm essa parte que não é muito legal. Bom, vamos lá. Esses dois primeiros galhos, eu tô preocupada, olha, gente, em ter uma frente. Se você tiver o outro lado, é a mesma coisa, você só vai fazer 4 folhas, vai dobrar o número de folhas, tá bom? Então, agora eu vou fazer a parte da frente. Se eu fosse fazer 4, eu ia virar para trás, também com mais 2 folhas. Eu fiz primeiro essa base, que eu gosto bastante de marcar, tipo, o centro, né? Então, eu marquei o centro, fiz um para a direita e um para a esquerda. E agora eu quero fazer um pro alto, tá? Olha lá. Então, eu venho aqui, ó, e tô trabalhando esse pro alto. Quanto mais folhas você vai colocando, mais ele vai ficando justinho, tá? E depois, no final, você pode ou amarrar eles com aramezinho 26 aqui, ou não. Tem gente que já ficou do jeito que queria, vai usar uma vez só, porque qual que é o problema? Se você não amarrar, depois pode ser que você tenha um dia que você vai limpar, um dia que você vai arrumar. Você imagina você virar o arranjo e o arranjo desmontar todo? Não é legal, né? Então, assim, se você vai colocar assim, ó, como ele tá na mesa, tá vendo? Ele não tá mudando de lugar. Então, tá tudo bem. Agora, se eu pego o arranjo e ele começa... Aí eu teria que já manter ele amarrado aqui. Tá bom? Mas eu vou ensinar a amarrar no final, sempre para dar aquela firmezinha e deixar em ordem. Primeiro, eu tô mais preocupada em fazer uma forma bem bonita. Olha atrás como também tá bonito. Tá vendo? Ele não tá feio o acabamento dos galhos. É que essa frente aparece o limão, né? A gente quer que apareça esse limão lindo, né? Pronto, agora eu vou começar a colocar as samambaias. Gente, dá uma olhada na forma que eu dei na samambaia. A samambaia também tem que ter uma forma bem natural, ó. Eu vou colocar uma para a direita. Eu vou colocar uma para a esquerda, ó lá. E sempre em alturas diferentes. Aqui a gente tem uma mais alta, aqui a gente tem uma mais baixa, aqui a gente tem uma para a direita, a gente tem uma para a esquerda, a gente tem uma para trás, tipo leque. Essas formas, na hora que a gente colocar na mesa, dão esse visual aqui, ó, super bonito para você olhar. Se você coloca um exemplo aqui, ó,
essa daqui na mesma altura que essa, olha como fica esquisito. Porque o natural não é assim, o natural é assimétrico, né? Então, quando a gente vai trabalhar um arranjo assimétrico, ó, como fica bacana você trabalhar o mais alto e o mais baixo. Agora eu vou complementar com um pouquinho mais de folhas. Por que eu deixei essas para depois? Porque agora com mais folhas, ó, ele fica mais alto, porque ele já está mais cheio, tá? Esse é um arranjo super legal e só de folhas. Essa que vai na frente eu vou cortar, porque eu quero o galho mais curtinho. Porque é um galho que vai ficar ali na frente. Eu não quero que tampe os nossos limõezinhos, tá? Então, olha o formato que eu vou dar nela. Para que eu vou dar esse formato nela? Para justamente ela entrar bem aqui, ó. Tá vendo que o galho dela não termina sem nada embaixo? Ele virou para trás. Então, ele dá este acabamento aqui, ó. Como se ele tivesse nessa borda, tá? E vamos começar a trabalhar as flores? As flores, gente, eu quero um pouquinho mais alta. Aí você vai falar, Carla, mas na mesa não vai dar para ver uma pessoa do lado da outra. Este arranjo de mesa, gente, vocês vão usar. Chegou a sua visita na mesa, o pessoal vem lá, vai curtir seu jantar, seu almoço. Aquela mesa tá linda, aquele arranjo maravilhoso no meio. Depois você vai tirar ele, vai colocar ou no aparador ou numa mesinha de canto, e aí você vai colocar os pratos no meio, tá? Ele é... Uma coisa, o limão estraga, como é que faz? Então, por isso que eu falei, eu não estou também amarrando para você tirar o limão. Se você trabalhar com um limãozinho permanente, que a Caidê também tem, às vezes a gente recebe uns bem perfeitos. Você pode trabalhar e deixar lá para sempre. Agora, se você, que nem agora, é natural, entendeu? O que você vai fazer? Você vai tirar as plantas, depois jogar fora os limões e pôr as plantas de novo. Aí amanhã, não sei, você pode trabalhar com a maçã verde, você pode trabalhar com limão verde, depende do dia e da montagem que você vai fazer. Como que a gente faz para medir? Olha, ele está um pouquinho alto. Por quê? Porque eu quero que ele encaixe bem aqui no meio, tá? Então, como é que eu faço? Eu ponho do lado, ó, e eu já sei onde ele vai encaixar. E assim eu meço, ó. Tá vendo? Eu dobrei ele até a altura que eu quero que ele fique. Nesta altura que eu quero que ele fique, é que eu corto com alicate. Como sempre é ferro, arame é meio difícil, esse zigue-zague é super bom, porque ele dá aquela esquentadinha no arame e ele quebra na hora, tá? Ó, ele quebra na hora. Aí só o plástico que fica pra gente pegar. Quer ver? Olha como ele vai encaixar direitinho. O pessoal pergunta, como que você sabia? Eu falei, sabia porque eu medi antes, né? Ó. É bem no lugarzinho que eu queria que ele ficasse, tá? Que é entre essas folhas. Mas sempre a gente vai arrumar naquele finalzinho. Vamos lá com mais uma amarela. Por que a amarela, gente? Porque a amarela, eu já sei que predomina pelo limão. A outra eu só vou dar o tom, né? Eu quero que ela combine com o limão, porque quando a gente está pensando em montar um arranjo, onde este arranjo a gente combine com a mesa, com o limão, fazer uma composição visual, você vai trabalhar com uma cor principal. Nossa cor principal aqui é do limão, tá? A outra cor, que é a secundária, essa, ela vai servir para quebrar só, tá? Isso é uma dica que eu dou que vale ouro, porque na hora da montagem, ó, ela começa a se destacar. Essa daqui é a do meio, então eu sempre gosto de deixar do meio o mais alta possível. Eu acho que até vou pôr uma mais alta ainda aqui. Bom, para ela ficar mais alta, ela vai ter que cortar menos. Então, eu vou cortar menos aqui embaixo. Porque esse vaso é muito grande, né? Geralmente a gente usa, olha, uma, duas. 2,5 vezes o tamanho do vaso, tá? Até aí fica proporcional. De 3 para cima, pode ser a sua intenção que fique uma coisa desproporcional, uma coisa muito assimétrica, né? Não desproporcional feio, mas proposital. E eu gosto que quando ele vai ficar assimétrico, ele tem um planejamento antes, né? Não é o nosso caso aqui. Aqui a gente quer fazer uma coisa assimétrica. Então a gente vai até 2,5 vezes o arranjo. Olha como ele fica legal. Lógico que vocês estão de frente, eu tô de costas, ainda vou virar e vou dar aquela ajeitadinha. Vou começar a trabalhar, gente, essa planta. Deixa eu ver como é que fica o tamanho dela aqui, ó.
Ela tem um cabinho mais curto. Ó, tá vendo? Eu abri para que essa entre no meio. Desci, ó. E sempre aquela brincadeira, né? Da gente fazer a planta com a forma que tem na natural. Até a pontinha assim meio caída fica super legal. Porque o natural, gente, não fica todo espetadinho para cima, né? Ele tem esses contornos, né? Ele nunca fica tão perfeitinho. Essa eu quero botar bem aqui na frente, olha. Eu acho que vai ficar lindíssimo. Eu adoro essas flores derramando, né? Fica legal, né? Na hora da gente montar. Só que repara, gente, eu não vou botar o cabo na frente, o cabo vai sempre lá para trás, tá? Por quê? Porque como é um arranjo de canto, né? É um arranjo que não vai olhar de todos os lados, ele vai para trás. Se for um arranjo de centro, que você precise que olhe também essa parte, olha como está organizado os cabos aqui atrás. Eles não estão desorganizados. O que eu faria? Que aí é outro truquezinho que eu vou dar para vocês. Essas folhinhas que a gente tem, deixa eu ver se essa daqui é a minha que descasca, é essa aqui. Você pode fazer o seguinte, você pode tirar este cabo, que é o cabo grandão, ó. Porque mesmo que fique para trás, não é legal que não fique com acabamento, né? Então, ó, tá vendo? Eu tirei só a folhinha. E aí, olha, depois que a gente terminou a nossa montagem, eu vou colocar ela nessa parte de trás. Para ela tampar o máximo possível do cabo, sem tampar os limõezinhos, porque como ela tá atrás, encaixando devagarzinho, ela vai entrando devagarzinho, não tenham pressa, ó, porque pega de um lado, pega de outro, aí você vai afundando, aí você vai abaixando, ó. Ó. Vamos abaixar até esse limão, ó. Pode pôr na frente? Pode também, mas eu acho que tira um pouco a graça do limão, tá? Como ele é de canto, eu dei acabamento atrás. Agora, se ele for de centro, o que você pode fazer? Você pode recortar também essa folha, fazer um pedaço aqui, deixar uma parte de limão. Fica super legal. Essa técnica, a gente está trabalhando com a transparência do vaso, tá? Então, a gente tem que beneficiar essa transparência, né? Então, a gente tem que usufruir dela. Poderia pôr um pouco de musgo, casquinha? Pode, né? Tem várias técnicas que ficariam bem legais para a gente trabalhar. Esse aqui agora eu vou colocar um pouquinho mais alto, que eu acho que merece uma folhagenzinha mais alta. Esse aqui eu vou colocar um pouco para a direita, ó. Esse aqui eu vou deixar aparecer um pouquinho mais, que aqui ficou alto, mas ele sumiu. E aí como ele tá ficando gostoso, né? Todo arrumadinho. Tá bonito aí da frente, Cláudia? Tá ficando bom aí de frente? Que eu não tô ainda olhando de frente. Vamos virar ele de frente agora para mim. Sempre a gente vira, dá aquela olhada assim, né? A gente sempre dá uma... Ah, agora tá ficando legal. Aquele lugarzinho que fica mais vazio, olha lá. Ó. Super legal, né? Pode encher mais? Pode encher mais. Eu vou encher mais para cima e vou completar um pouquinho pro lado de cá também. Eu adoro brincar com transparência, né? A gente trabalha com vários tipos de técnica. Uma delas, assim, tem com areia também, que você pode colocar areias coloridas. Você pode trabalhar com pedra. Você pode trabalhar com pedra, com casca, com areia. Tem vários tipos de... A transparência é muito legal, cores e texturas. Quando você começa a misturar as cores e as texturas, ela fica muito bacana. Ó, essas maiores aqui eu nem tô cortando, hein? Eu tô deixando ela no tamanho... Será que chegamos no final? Chegamos. Olha lá. Pode misturar outras flores? Gente, também pode. Olha que legal se a gente colocar as suculentas. Né? A gente pode trabalhar... A gente pode... Gente, ele fica lindo. Ele fica lindo na copa, na sala, na mesa. Olha que legal. Vamos ver. Eu acho que a gente precisava de mais uma deste lado. Né? Vocês que estão olhando daí, me ajudem. Vamos, ó, quando eu já vou pôr ela, eu já imagino que ela vai encaixar aqui, ó, tá vendo?
Então, eu já tô dando aquela forminha dela neste lugar. Já vou cortar o cabinho um pouco para ela entrar certinho. Zigue-zague, apertar. É uma delícia fazer arranjo, gente. Eu adoro. E eu acho que quando a gente está criando, a gente está conversando com Deus, né? Não sei, é meu jeito de pensar. Ó, acho que agora a gente está no tamanho certo, né? Ah, adorei. Vamos deixar ele de lado aqui também, nosso arranjo. Ó, que lindão. E agora a gente tem mais um vaso com os limõezinhos. Ó lá. Esse é mais baixo. Por quê? Na hora que você vai trabalhar arranjo composto, é legal você trabalhar a brincadeira das alturas. Então, o mais alto, o mais baixo. Como aqui eu trabalho numa mesa, né? O maior fica no centro, os menores vão para baixo. A mesma coisa o campo de visão. Então, eu vou entrar na sala, eu vou ver a ponta da mesa. Então, é legal que esteja crescente, depois decrescente. Então, depois eu vou mostrar lá para vocês o campo de visão, que é uma coisa que na hora que a gente vai construir o macro, que é o grande, que é a composição dos arranjos, você tem que pensar para não ficar com tudo um pouco descoordenado. Esse daqui, gente, eu já vou trabalhar bem assim, mais selvagemzinho. Então, eu escolhi esse buquê, que é um buquê que tem a mesma folha que o outro, mas é um pouquinho mais enraizado, diferente, olha. Você coloca já direto ele, tá vendo? Ele é um pouco mais disperso, vamos falar assim, o outro mais alto, cheio de flor. Esse aqui é mais assim, para complementar o outro. Porque não adianta você ter muitos astros principais numa mesa, né? E eu falo assim, às vezes você precisa ter aquele verde complementar que vai deixar o outro mais bonito. É a mesma coisa quando você vai colocar uma roupa. Você coloca um mega colar, você coloca uma blusa básica. Por quê? Porque aí um vai deixar o outro mais bonito. Não adianta fazer 5 arranjos mega, vai ficar over. Então, assim, aí, o intuito desse segundo arranjo é complementar o primeiro. Quando a gente vai trabalhar arranjo composto, a gente tem que se preocupar muito em complementar o arranjo principal. E não ficar só pensando em fazer muitos arranjos que apareçam muito. Não tem essa necessidade, tá vendo? Olha lá, trabalhamos o verdinho, que tá super, super legal. E aqui nele que eu vou trabalhar um galinho verde bem aqui na base, olha. Que ele tem essa florzinha tipo suculenta, olha que legal que fica. Só para dar o acabamento na base. Vamos reservar. Pronto, agora a gente vai lá. Vamos trabalhar as garrafinhas. Olha lá, as garrafinhas são super simples, gente. A gente vai trabalhar enchendo elas com a casquinha. Qualquer coisa, corta a casquinha bem pequenininha para que ela caiba na boca da garrafinha. E depois a gente vai trabalhar os vasinhos. Se preocupem em complementar até a ponta. Pode chacoalhar assim, ó, que aí ela cobre, tá? A basezinha. Você não sabe se o cabinho tá até o final ou não, mas dá aquela impressão de que está. E esses arranjos são arranjos complementares da nossa mesa. Olha que legal. Pode fazer um lacinho com palha da costa, pode fazer. Se você tiver na Páscoa, como exemplo, é legal você fazer uma amarração com coelhinho. Se você estiver fazendo no Natal, é legal você fazer um arranjo vermelho e aqui trabalhar com uma bolinha de Natal, uma fita que tem um desenho que combine com a toalha, né? Então, eles são complementares. Na hora que você vê o todo, o todo que você arrumar na mesa, eles vão dar aquela complementada naquele maior, porque eles estão até, ó, eles têm até as mesmas cores, tá? Que eu escolhi de propósito para a gente poder montar a nossa mesa. Vamos lá montar a mesa agora, Wagner? Pronto, agora a gente chegou aqui na mesa e a gente vai começar a montar. Eu vou começar fazendo o fantasminha, que é aquele guardanapo que a gente segura em cima, e colocando as argolas de porta-guardanapo. Essas argolas a gente montou na aula de arranjo de flores tropicais. Se vocês quiserem aprender a fazer, a aula tá lá. Vamos lá. A gente pode colocar ou à esquerda, porque é o guardanapo, tudo que é o fica à esquerda. Nossa, eu ouvi isso ontem. Uma pessoa ensinando. Então, tudo que é a faca é à direita, o garfo é à esquerda, o guardanapo à esquerda.
Tudo que é O é a esquerda, tudo que é A é a direita. Aí as taças são a direita. A taça. Então, o copo, ele fica à direita, mas ele fica também à esquerda da taça. Tá? Então, ele vai ficar a taça aqui à direita e o copinho aqui. Tá? Porque aí você vai servir água e vinho, né? Enfim. Mas, assim, a regra é que os dois fiquem à direita, né? E lembra que a barrinha da faca é virada para o ladinho do prato. Eu aprendi tudo com a Patrícia Junqueira, ela dá uma aula super legal com a gente, tem essa aula no YouTube. Tem a live no YouTube salva. Fica super legal. E, ó, vamos lá. Só, gente, se preocupa ou em cortar ou em esconder. Eu prefiro cortar, tá, gente? A etiqueta. Mas aqui no caso, como os guardanapos são da Caidê, são da loja, eu amo esses guardanapos. São guardanapos de franja, gente. Olha que legal. Eu vou dobrar a etiqueta aqui, porque eles estão à venda na Caidê. E a gente está usando aqui para fazer a nossa montagem de mesa. Tanto faz se ele está de lado, tanto faz se ele está de frente. O que importa? O que importa é que se ele ficar fora do prato, ele vai ter que ficar, o guardanapo é do lado do garfo, tá? Então ele teria que ficar deste lado, à esquerda, tá bom? Eu vou colocar no meio, porque assim, quando o prato é liso, eu acho que dá um efeito bem bonito, ó. Né? Porque o prato é liso, então parece que decore o nosso prato. Quando o prato é estampado, eu penso bastante em colocar para fora, porque também fica bem, bem legal. A gente tem uma montagem de mesa de maçã, a gente tem uma montagem de mesa tropical que ensina a fazer os porta-guardanapos, tá bom? Depois eu vou fazer uma aula só de porta-guardanapos para vocês. Olha lá, a etiqueta tá para fora, nós vamos dobrar ela para dentro, mas o ideal é que você corte antes de servir seus convidados. Vamos lá, coloquei todos com a franjinha para fora. Agora eu vou trabalhar o centro da mesa. Para isso, eu vou trabalhar com o cipó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o nosso cipó. Nas aulas passadas, eu trabalhei com um cipó que corria de ponta a ponta da mesa. Hoje, eu vou trabalhar com este cipó. E eu vou colocar bem no meio da mesa. Um de um lado, um do outro, porque tem as pessoas que sentam daquele lado, as que sentam deste. E este daqui, que tá super enroladinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as duas pontinhas que estão aqui, vou encaixar uma na outra, tá? Ele encaixa naturalmente. E olha, eu vou colocar ele de forma com que ele fique bem bonito aqui no meio da nossa montagem. Cuidado, gente, para não atrapalhar o serviço de mesa, tá? Nós temos que nos preocupar mesmo em montar o centro. No meio, eu vou marcar ele com essa bandeja lindíssima, com essa forma orgânica que eu escolhi, para a gente marcar bem o centrinho da nossa montagem. Então, eu vou colocar ele aqui no meio. Gente, não se preocupem com os galhos. O galho é legal justamente porque eles são todos de formas onduladas, orgânicas. Isso vai dar um efeito lindo na hora da gente montar a mesa. Essa ponta aqui eu encaixo aqui. Essa daqui, ó, eu posso usar a própria parte que encaixa, ó, para encaixar uma na outra. E não, enquanto a gente estiver mexendo, eles estão movendo. Se você achar um jeito que você não quer que mova mais, você pode usar o aramezinho 26, que é esse aramezinho, e eu vou mostrar para vocês como que faz, ó. Esse é o arame número 26. O 26 é o que é importante porque ele é durinho, ao mesmo tempo ele é molinho para você poder manusear. Nesse caso aqui, esse duplo, como eu já achei o lugar onde ele vai, eu vou passar o aramezinho 26 nele. Só para não ficar movendo na hora que eu for fazer a montagem, tá? Não se preocupem, porque é rústico, não fica feio se você vê que tem um arame, é super fininho, o que não pode é ficar esses palitinhos para cima. Aí eu corto aqui com um alicate. Vou pegar meu alicate que tá aqui e vou cortar ele bem aqui. Olha lá, tá vendo? Ele nem aparece. Ele vai servir para quê? Só para não ficar movendo de lugar. Bom, vamos colocar primeiro os dois arranjos que vão no centro que a gente montou, que é o nosso arranjo composto, tá? A gente tem este arranjo que é mais baixo, que eu vou colocar um pouquinho mais aqui à esquerda. Aí eu dou aquela última ajeitada nele, tá? Para ele ficar olhando para aquele lado que nós estamos trabalhando de canto, lembra? E vou colocar o nosso grandão ali à direita. Lembrando
que é para os convidados chegarem e tá esse arranjo lindo no meio da mesa. Depois a gente vai tirar ele, vai colocar no aparador. Ó. Reparem que agora um entra no outro, porque eles estão muito pertinho, tá? Mas a ideia é justamente essa, para ficar uma torre de limão mais alta, uma torre de limão mais baixa, sempre olhando pela frente para ver como é que está dando esse efeito. E eles vão ficar bem mais para trás aqui na bandeja, porque a gente tem uma novidade ali na frente. Esse nosso arranjinho de limão, olha lá, vou passar para cá, ele foi feito exatamente para a gente colocar aqui nesta base, olha. É o limão siciliano e os nossos buquezinhos. Vocês viram por que eu fiz ele baixo? Vê que são 3 arranjos compondo um grande arranjo só. Pode estar mais aberto? Pode. Vamos lá. Se você quiser abrir um pouquinho, eu acho até que fica mais legal, ó. Ficou perfeito. Pelo tamanho da mesa, né? A gente tem que olhar aqui o tamanho da nossa mesa, né? Porque a mesa, ela tem uma proporção que a gente tem que trabalhar. Bom, vamos lá? Agora, pode tirar foto, fica à vontade. O que eu quero trabalhar aqui? Tá vendo que a gente fez o meio da mesa? Eu quero trabalhar toda a extensão da nossa mesa, de forma com que marque o centro, porque é uma tendência a gente marcar o centro da mesa. Então, eu vou fazer qualquer coisa que fique mais baixo para cá, qualquer coisa que vai ficar mais baixo para cá. Por que qualquer coisa eu estou chamando? Por quê? Tudo que a gente for fazer de montagem complementar, eu não posso mais fazer dessa altura, né? Essa altura é só o meio. Daqui para baixo a gente tem que fazer um degrau. A gente tem que começar a descer aqui. Então, vamos lá? Daqui para baixo eu vou pegar os nossos, cadê os nossos buquezinhos? Estão aqui, ó. Eu vou marcar os 2 cantinhos. Lembra deles, gente? Lembra, Wagner? Olha lá. Eu vou marcar os 2 cantinhos, um para cá e eu vou marcar um para cá. Gente, tá vendo como o nosso arranjo alonga com aquelas 2 pontinhas? Porque eu já estou marcando o meio, né, da nossa montagem. E agora eu tenho as bolinhas verdes. Essas bolinhas verdes, elas são umas bolinhas só de plantinha. Elas não precisam pregar em nada, elas podem simplesmente ficar colocadas assim na mesa. Tá vendo esse final do bambu, da coisa que não tá muito bonito? Eu posso colocar ela aqui, ó, que ela dá aquele acabamento, né? Então eu uso muito ela pra gente montar o acabamento da nossa mesa, tá? Vou colocar uma deste lado. Repara que tudo que eu tô pondo de um lado, eu tô pondo do outro, porque aqui ela já tá assimétrica, mas aqui eu quero fazer uma coisa mais simétrica no equilíbrio. Então vamos lá, mais um que vai pra cá. Lógico que falta a luz, né? Agora, Wagner, vou mostrar para vocês, meninas, e para o Wagner, uma coisa bem legal. Você quer filmar aqui, Wagner, no cantinho? Para você ver? Olha, esses são tronquinhos que já vêm com o lugar para a gente colocar a velinha, tá? Então, ele já está aqui, ó, propositalmente, com o tamanho das velinhas. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a velinha da Akaide, que é a pilha, ó, você liga atrás. O que é legal dessa velinha? Essa velinha, ela parece bem natural. Ela vibra, tá vendo? Olha, conforme o momento, que fica bem bacana. Ela é amarelada, ela não tem aquela luz branca, não parece que é uma velinha pilha. E ela vai dar uma luz na sua mesa super bacana. Lembrem-se só uma coisa, as velinhas, gente, elas são usadas na mesa durante a noite ou final de tarde. Durante o dia, a gente não usa vela, tá? Nem essa daqui, nem a de verdade, nenhuma delas. E agora eu vou começar a colocar ela no lugar, ó. Vou botar essa pra cá. Vou colocar esta pra cá. E vou colocar essa daqui para cá, para este lado. Vai ficar 2 de um lado e 2 do outro, ó. Sempre as mais altas para o meio e as mais baixas para o lado, tá? Para dar aquela ideia do degrau que eu falei para vocês. Então, a mais baixa e a mais alta. E ali na frente, eu quero trabalhar com uma vela maior. Olha lá, a gente tem aqui, Wagner, mostra para eles a velinha, tá? E a cúpula que eu vou trabalhar aqui em cima. Mas para ela não ficar assim solta, eu tenho um prato bem legal, que é um prato da Akaide, que combina com a nossa montagem, tá?
Olha os pratos que tem a borda, tem o meio trabalhado. E vou trabalhar ela desta maneira. E vou colocar ela aqui. De forma com que apareça o arranjo, apareça ela. Ela é só um elemento a mais ali para dar um glamour na nossa mesa, tá? Fora isso, ainda tenho algumas suculentas e as garrafinhas, que eu também, como elas são mais baixinhas, eu dou aquele toquezinho final para complementar as pontas. Gente, é claro que essa é uma mesa que é uma mesa de festa. Se você tirar o elemento do meio e colocar um prato, você faz o seu jantar, seu almoço, tá? Por isso que eu falo, só que ele tá tão lindo. Se você tem um aparador atrás, você coloca no aparador. Pode servir americano, com as pessoas pegando a comida. Pode deixar no meio, tipo, a parte de salada, a parte de tempero, entendeu? Que fica super bacana. E o impacto, né? Você chegar numa casa e você vai almoçar, vai jantar e tem uma mesa dessa te esperando, gente, é muito legal. E olha, tudo que vocês têm aqui dá para vocês usarem. Esses vasinhos dá para usar em estantes, essas bolinhas dá para vocês usarem nos nichos, esses verdinhos dá para vocês complementarem arranjos ou deixarem soltos. Nada está preso nem está definitivo, né? Porque hoje a gente tem que pensar em tudo que é sustentável. Não adianta ficar trabalhando uma coisa que fica para sempre, até a gente cansa, porque a flor permanente ela dura para sempre. Então, se você ficar fixando muito, amarrando muito, você vai acabar se cansando do seu próprio arranjo, né? E é legal você poder misturar. Um exemplo, imagina tirar toda essa parte amarela e trabalhar tudo helicônias vermelhas. Ou você trabalhar hortênsias azuis e fazer uma coisa assim com cara de Campos do Jordão, de inverno, uma coisa assim um pouquinho mais quente, para mudar os pratos, né? Então, essa é a nossa ideia de hoje. Espero que vocês tenham curtido. A ideia do composto é muito legal, né? A ideia também da gente poder reciclar, da gente poder montar, pôr, tirar, não tem nada fixo, né? Eu acho que eu consegui passar para vocês a ideia do macro, né? Você vê, isso aqui é um arranjo só, né? Não é que é um arranjo, este é um arranjo, não, tudo isso é um arranjo. O prato é um arranjo, o supply é um arranjo, as velas, né? Toda a combinação ela está composta, né? Ali olhando. Vamos supor que você tenha circulação de trás, não uma parede como eu tenho aqui, tá bom? Você tem a circulação atrás. Gente, ó, é só virar as folhinhas para que elas complementem o lado de trás também. Aí aqui também tá bem bonito. Se vocês passarem por aqui, entrarem aqui, vocês vão ver um efeito maravilhoso. Eu só colocaria mais um deste lado, né? Para que as pessoas daqui também tenham a velinha, né? Mas, assim, é pouca coisa que está definindo se ele é de canto ou ele é de centro, tá? Bom, pessoal de casa, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam os nossos workshops, assinem o nosso canal. Esse workshop está aberto no YouTube durante 48 horas. Depois de 48 horas, você pode adquirir ele para o site www.kideideasvisuais.com.br. Mas aqui no canal do YouTube, para quem se inscreve, tem sempre um workshop super especial, uma dica de montagem aberta para vocês durante 48 horas. Obrigada.